Olá pessoal, sejam todos vocês uma grande benção em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma reflexão que nós vamos fazer agora neste vídeo. Você se recorda da história, ou seja, da parábola, não é uma história, é uma parábola. A parábola que Jesus falou para que as nossas mentes elas venham estar sempre claras do reino de Deus, das coisas celestiais. Jesus ele falou a parábola do rico e do Lázaro, o rico e o pobre. O rico e Lázaro. Lázaro, ele era um mendigo que ele vivia nas ruas, não tinha onde morar, assim como esses mendigos, muitos deles que hoje em dia estão na rua, né? Então, na realidade, ele não tinha aonde reclinar a cabeça. E além de mais, ele vivia tentando comer alguma dessas farrobas que caíam da mesa do rico. Mas o rico mandava jogar no lixo e não dava para o pobre, o mendigo Lázaro. E além de todo o sofrimento do mendigo Lázaro, ele, na realidade, tinha doença, tinha enfermidade, tinha chagas. Porque fala na Bíblia que os cães iam lamber as chagas dele. Olha só, meu amigo e minha amiga, o sofrimento desse homem. Mas ele morreu e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos, enquanto o rico morreu e ele foi levado para o inferno pelos demônios. E em tormento ele viu, aí ergueu os olhos em tormento e ele viu a Lázaro no seio de Abraão. E como vocês já conhecem, já sabem, né, a parábola, vocês podem até mesmo ler, né, que essa parábola em Lucas 16, do capítulo 19 em diante. Você pode ler, para você ver tudo o que aconteceu. Mas o que queremos aqui falar, nessa reflexão, é para que você venha entender por que Lázaro foi salvo. Porque ele era pobre? E por que o rico se perdeu? Porque ele era rico? Não, nada disso. Você pode ver as chances que o rico teve. O Senhor Jesus enviou servos dele, enviou até anjos dele, na realidade, para tentar falar de Jesus para o rico. Mas o rico não aceitou, porque ele confiava apenas na riqueza dele. Não? Ele não tinha uma necessidade de buscar Deus, de buscar Jesus. Mas o Lázaro, ele não foi salvo porque ele era mendigo, porque ele estava no sofrimento. Mas ele foi salvo porque alguém foi até ele e deu para ele uma Bíblia, a palavra de Deus. E ele leu, conheceu a palavra de Deus, e ele de si mesmo, por livre e espontânea vontade, ele aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele. Não fala que Lázaro foi batizado nas águas. Não fala que Lázaro veio para a igreja. Não fala que Lázaro foi um pastor, foi um bispo, foi um obreiro, foi um servo de Deus, foi um profeta. Mas o que nós podemos ver nessa reflexão é que Lázaro, alguém falou de Jesus para Lázaro. E esses Lázaros da vida, meu amigo e minha amiga, que estão no mundo aí perdido, muitos deles até já conheceram a palavra de Deus, mas eles estão precisando que alguém do reino celestial vá até a eles apresentar o Senhor Jesus a eles. Para que eles venham saber que ao necessitar, ou seja, que ao estar sofrendo, eles necessitam e tem alguém que pode socorrê-los, que esse alguém é Jesus Cristo. Mas voltando ao rico, o rico ele não morreu e foi para o inferno porque ele não teve chance, ou porque ele era rico, mas por causa que ele fez do coração duro, ele fez da riqueza dele o Deus dele, ele fez do dinheiro dele o Deus dele, e por isso ele morreu e tudo ficou aí, toda a riqueza dele não valeu de nada. Mas o Lázaro não foi também por causa do sofrimento dele, mas porque ele aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador. Ele desejou no coração dele, ele orou e ele pediu. Né? Ele morreu e foi salvo. Mas conta também, né, nessa parábola que Abraão fala, lembra que Lázaro
na terra, na vida dele, ele só recebeu dor e sofrimento. Mas você recebeu os seus bens, né, na sua vida terrena. Você recebeu todos os seus bens. Mas por que Abraão falou tudo isso? Porque Lázaro já estava lá no seio de Abraão e porque o rico já estava no inferno, né? Quando Abraão disse, lembra que você recebeu os seus bens enquanto vida, significa que você pode receber os seus bens aqui enquanto vida, mas os seus bens têm que ser para glorificar o reino de Deus, para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, né? Os seus bens, o seu bem maior é a tua salvação, o seu bem maior é Jesus Cristo. Não é para você colocar a sua fé, a sua confiança na riqueza, no dinheiro, no tesouro que você tem, porque isso não vai te salvar. Você vai morrer e tudo vai ficar aqui. Mas Jesus, meu amigo, é o único que pode te salvar. É ser crente? É ter uma religião? Não. É você abrir o seu coração para Deus e aceitar o Filho dele, Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador da sua vida e fazer como Lázaro, né, que entregou 100% a vida para Jesus. Aquele rico, se ele tivesse, né, dado a riqueza dele, ou seja, não é dado, Deus não pede nada da gente, Deus não pede, Deus ele apenas quer que nós dê o nosso tudo para ele, para que ele dê o tudo dele para nós, né? Então, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é acerca daquele jovem que foi até Jesus, aquele jovem rico, tinha muitas herdades, e ele disse, o que eu farei, Senhor, para salvar minha alma? Jesus disse, faz, você conhece os mandamentos? Ele falou, conhecia todos, né? Desde pequeno, desde criança que ele observava, mas o que acontece? Jesus falou, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me e terá um reino, e terá, né, um tesouro no reino dos céus. Mas ele, porque tinha muita riqueza, ele não quis fazer isso, né? E fala que quando Jesus estava sendo levado para a cruz, aquele jovem, ele estava indo, aquele mesmo rico, aquele jovem rico que tinha ido falar com Jesus, ele foi seguindo Jesus, enquanto Jesus estava levando a cruz para o Gólgota, e diz que alguém pegou, puxou a coberta dele, ele já estava como mendigo e ele saiu correndo nu. Ou seja, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo e ainda perdeu a salvação, porque não fez o que Jesus falou. Ele não abriu mão da riqueza dele. Pessoal, a nossa riqueza, a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro que nós podemos ter é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Né? E o resto, meu amigo, ele vai nos dar. Porque Deus tem tudo. Nós, por mais que nós tenhamos, nós não temos nada. Certo? Pessoal, agora vamos consagrar, pedir para Deus consagrar e abençoar as águas, para que nós venhamos ter esse caráter de Lázaro, o caráter de aceitar Jesus, o caráter de obedecer Jesus, o caráter de 100% abandonar tudo na nossa vida por Jesus, pelo reino de Deus. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, meu Pai justo, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor e apresentamos ao Senhor essas águas e rogamos e imploramos ao Senhor que o Senhor consagre, abençoe, santifique e purifique, que o Senhor mova a sua mão de misericórdia na nossa vida quando bebermos dessas águas, meu Deus, e que o Senhor nos molde com o caráter do Senhor, Senhor Jesus, e que o Senhor nos ajude, assim como o Lázaro, meu Deus, ele ouviu falar do Senhor e ele te aceitou, Senhor Jesus, que nós venhamos também ter esse caráter de nunca te abandonar, de nunca, meu Deus, deixar nada entre nós e o Senhor, mas que o nosso maior tesouro, 100% por todos os dias da nossa vida e por toda a eternidade, seja o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus que é Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Pessoal, agora nós podemos fazer uso do elemento sagrado para que o Pai Celestial faça as maravilhas dele acontecer nas nossas vidas. Fiquem todos vocês abençoados nos braços santos do Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.